Então, pessoal, hoje é uma aula que eu, sinceramente, é uma aula que eu gosto demais, tá? Porque é uma aula que fala sobre apologética. Então, eu fiquei muito animado, né? Nossa aula hoje é uma aula que a gente vai falar sobre as objeções, né, ao Evangelho, que nós vamos estar, vamos dizer assim, na frente, né, na linha de frente, né, dessa guerra aí do Evangelho, e vocês podem, né, ser questionados em algum momento durante uma reunião de grupo de crescimento. Então, né, a nossa aula hoje, né, do nosso grupo de crescimento é sobre este assunto. Então, nós vamos já, primeiramente, né, que a gente sempre faz, lembrar a nossa visão, né, que é ser testemunha de Jesus Cristo, por meio de pequenos grupos, edificando a vida espiritual uns dos outros através da palavra, de relacionamentos que conduzam pessoas ao Evangelho. E a nossa missão é fazer com que os membros cresçam no relacionamento com Deus, se tornando igreja que promove o evangelismo relacional, gerando vida na vida das pessoas. E a nossa aula hoje é enfrentando as objeções ao Evangelho. A gente vê aí na imagem, né, esse rapaz cheio de dúvidas. A gente tem aqui, né, esse rapazinho aqui cheio de dúvidas. E o cristão, no caso aqui do rapaz apresentado com a cruz, ele está aqui tentando, né, esclarecer. E nós sabemos que muita gente não tem, mesmo pessoas criadas dentro do Evangelho, mas ainda tem muitas, vamos dizer assim, muitas dúvidas. Então, essa pessoa, né, ela precisa de ser esclarecida. E nós precisamos, né, de ter essas respostas. Essas respostas precisam ser imediatas, pessoal? Não. Não precisamos ter respostas imediatas, mas todas as perguntas, elas precisam ser respondidas. Então, se a gente não sabe, a gente tem que procurar informar para não deixar ninguém com dúvida. E isso não é vergonha, tá, pessoal? Vergonha é a gente dar uma resposta equivocada, de forma que a pessoa depois venha ler ou pesquisar e ver que você falou algo que, né, não tem nada a ver com o que ela questionou. Então, essa é uma aula, pessoal, que nós vamos tratar, né, de algumas objeções, as principais, mas nós não precisamos ficar limitados, né, ou restritos a poder, vamos dizer assim, apenas a esses questionamentos. Podemos aprofundar nessa área aí da apologética, né, e a gente poder aprofundar em várias áreas, tanto na teologia, né, em si do estudo, né, da Bíblia, como também, né, uma área mais filosófica, histórica, ou até mesmo da ciência, que a gente vai comentar algumas coisas aqui, onde a ciência também tem provado, né, a existência de um Criador, de um Deus. E então a nossa aula, né, vai ser hoje voltada para essas objeções. Então, antes de nós iniciarmos a nossa aula, gostaria de fazer uma oração, tá? E assim que a gente finalizar a oração, vocês chegaram depois aí, pessoal, nós estamos no chat aí uma lista de presença. Então, você coloca aí os seus 2 primeiros nomes para você garantir a sua presença na aula, ok? Então, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, a Deus, por esta oportunidade, muito obrigado por cada vida que está aqui de forma online, ó Deus, mas eu sei que o Senhor está na casa de cada um, coração de cada um, habita o Espírito Santo. E, querido Espírito Santo, nos ajude a entender, a compreender este assunto, nos ajude, nos dê estratégia para poder, Pai, explicar, para poder esclarecer a Tua palavra àquelas pessoas, ó Pai, que têm dúvidas, sejam elas pessoas que estão vindo para criticar, pessoas para perseguir, ateus, não sabemos,
né, do nosso futuro e das nossas missões, mas que o Senhor, teu Espírito Santo, venha, ó Pai, nos encher, ó Pai, da tua sabedoria, para que possamos, ó Pai, entregar o melhor do Senhor para essas pessoas. E o Senhor venha capacitar cada um aqui, aqueles que estão aqui representando, ó Pai, as suas casas, e aqueles que não puderam, ó Pai, participar por algum outro problema, mas que o Senhor, ó Deus, venha abençoar a vida de cada um deles. Essa oração que eu te faço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, pessoal, o primeiro item que nós precisamos entender que em toda conversa, ou seja ela uma discussão, desde que essa discussão seja construtiva, tá, pessoal, e não uma discussão, um bate-boca, porque o servo de Deus ele não bate boca com ninguém. A partir do momento que a gente bate boca, a gente perde, né, a nossa razão. Então, nós precisamos de ter o quê? Mansidão, né, e temor. Nós precisamos de ter mansidão e temor para lidar com qualquer um. Lá em 1 Pedro 3,15, a palavra de Deus diz assim: estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Hoje nós sabemos que muitas pessoas não entendem direito a nossa missão, não entendem a religião, apesar que temos várias religiões, né, no nosso país e no mundo muito mais. E muitas pessoas que estão, vamos dizer, não estão, vamos dizer, alienadas, ou, na verdade, ao contrário, né? As pessoas que estão alienadas, né, a outros dogmas, a outras coisas, e elas não têm um esclarecimento muito bom, né, da palavra de Deus. E Pedro está falando o que aqui? Que a gente possa, né, esclarecer, né, essa razão da esperança, porque muitas pessoas não têm, né, uma esperança, não tem, para elas a vida delas é viver de forma boa, né, e cumprir, né, o seu tempo aqui na Terra. Então nós precisamos esclarecer bem para essas pessoas. Ó, uma vez que a nossa sociedade está se tornando cada vez mais secularizada, é muito importante saber defender a razão da nossa fé. A área de objeções a área de objeções é crítica porque perguntas não são respondidas, podem transformar-se em bloqueios para afastar as pessoas de Cristo. Então, as dúvidas sempre vão aparecer, pessoal. Então, como eu disse no início, nem tudo que a gente receber na hora, né, a gente vai ficar surpreso com algumas perguntas, a gente vai ter resposta de imediato. Se tiver, bem, mas se não tiver, não quer dizer, né, que a gente não tenha uma oportunidade para esclarecer esses questionamentos. E nós vamos trazer aqui alguns questionamentos. E esses questionamentos, né, vocês podem ficar à vontade, eu até vou solicitar que algumas pessoas, né, deem as suas opiniões sobre o que elas acham, e nós vamos falar aqui de 10 perguntas, né, mais frequentes aí das pessoas que estão aí ou numa crise existencial, né, ou numa dúvida mesmo quanto à religião, até mesmo cristãos, tá, gente? Vocês vão receber, né, perguntas de pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja. Muito tempo dentro da igreja, e elas vão fazer perguntas que eu assim, nossa, mas tem 5 anos que eu estou na igreja, ou tem 10 anos que eu estou na igreja, eu já sei disso há muito tempo, como é que as pessoas não sabem disso? Mas é porque as dúvidas vêm, né, de forma diferente, né, com o que com cada situação, cada vida, com cada cultura. Por exemplo, eu nasci num lar cristão, então provavelmente eu deveria ter mais respostas que as outras pessoas, mas não quer dizer que isso seja verdade. Às vezes nós vamos ter dúvidas que meus pais não
né, me esclareceram e eu vou ter que procurar com alguma pessoa. Então vamos lá. Deixa eu fazer essa pergunta para vocês. Todas as religiões não ensinam basicamente as mesmas coisas, apenas utilizando nomes diferentes para Deus? O que vocês acham disso? Alguém queria responder essa pergunta? Alguém, por que que tem tanta religião, né? No caso aí, né? Todas as religiões estão falando, né, as mesmas coisas, mas com nomes diferentes para Deus? O que que vocês acham? Deixa eu ver quem está aqui na sala. Ah, hoje o Kenai tá aí, né? E aí, Kenai, o que que você acha? Hã? Bom dia, pessoal. Bom dia, graça e Ô, paz. rapaz, amém. Eu li a pergunta aqui várias vezes para poder entender ela. Mas eu não sei se vou responder do jeito que você está querendo, né? Mas eu acho que, na verdade, quando você fala de todas as religiões, você está falando, tipo assim, de todas as religiões do mundo mesmo, tipo assim, o islamismo, o judaísmo, engloba tudo. Sim, é porque o questionamento da pessoa é o seguinte, que, tipo assim, para ele todas as religiões ensinam basicamente a mesma coisa, só que eles utilizam nomes de Deus diferentes. Para eles, tipo assim, o Deus do hinduísmo, o Deus do islamismo, o Deus dos crentes, é tudo o mesmo Deus. E Entendi. o que que você acha disso? O que você Eu responderia? responderia, eu responderia o seguinte, que na verdade, o nosso Deus é Pai, né? Então, qualquer um desses deuses, tipo assim, se ele ouvir falar de um Deus que não tem um relacionamento com seus súditos, né? Ou como nós falamos, que Deus é o nosso Pai, eu acho que ele deveria pensar, mas o único Deus de verdade é o nosso Deus Pai. Ele tem relação conosco Peraí, amor. como pai e filho, né? Não é um Deus que está lá, que você tem que levar oferenda, que você tem que matar as pessoas por causa da religião. Se você não fizer isso, você não é aceito. Se você for assim, você não é aceito. Não é na verdade, lá não é um Deus, é um mestre, né, deles lá, e tem que obedecer tudo. E Deus é totalmente o contrário. Deus é pai, é amor. Ele não, ele não entra se a gente não deixar, ele é educado. Nós não somos Peraí. escravos, né? Isso mesmo, Kenai, perfeitamente. E o que que, né, a revista nos diz, né? Ela diz que quando você olha, né, sobre a superfície, descobre que existem diferenças importantes entre as religiões, incluindo até as contradições sobre quem é Deus. Por exemplo, algumas correntes do budismo ensinam que Deus não existe. O hinduísmo prega que Deus existe e que tudo faz parte dele. O cristianismo ensina que Deus existe, mas está separado de tudo que criou. São definições mutuamente excludentes que possivelmente não podem descrever o mesmo Deus. Algumas religiões geralmente colocam Jesus mais ou menos no mesmo nível de outros profetas de Deus, opostamente ao que ele reivindicou ser, né, a única encarnação de Deus que veio ao mundo pelo homem. Outras religiões negam o ensinamento bíblico de que a missão mais importante de Jesus foi dar sua vida na cruz com o pagamento dos nossos pecados. Também ignoram o fato de que todas as religiões na história, como líderes que proclamaram profetas de Deus, apenas Jesus confirmou suas reivindicações ressuscitando dos mortos. Então, o Pená explicou muito bem aí, pessoal, falando sobre, né, a nossa religião é uma religião, né, a nossa fé, né, em um Deus de amor. E muitas outras religiões demonstra, né, um Deus
que quer, né, que nós, né, por exemplo, os homens bomba aí, né, o cara tem que ir lá e perder a Isso sua aí. vida, né, para poder cumprir um propósito, né? E a gente percebe que os próprios os líderes dessa religião, eles mesmos não colocam bombas nos seus corpos, né? É só vamos dizer assim, só o chão de fábrica que faz isso. E eles não, eles vivem como reis, vamos dizer assim. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, havia outras religiões que claramente não foram consideradas pelos escritores bíblicos como alternativas. Então, sempre teve, né, muitas religiões, mas apenas uma religião que é do Deus vivo, né, que é o cristianismo, né, após, né, com esse amor, né, essa religião de um Deus, né, que amou a ponto de enviar o seu filho. Agora tem uma outra pergunta, pessoal, que é: se cada pessoa for genuinamente sincera, que diferença faz aquilo em que crê? Tipo assim, a pessoa fala assim, para mim, por exemplo, para mim ir para o céu ou não ir para o céu, a pessoa fala assim, só ser sincera, talvez ser uma pessoa boa, para que eu preciso de crer em alguma coisa? Eu não preciso só apenas ter uma vida boa, né? Vamos dizer assim, uma vida que não faz mal a ninguém. E existem pessoas assim, tá, pessoal? Existem pessoas que acham que apenas viver a vida com a harmonia com as pessoas, né? Cuidar bem dos animais, e elas não acreditam que a gente precisa realmente de crer, né, em alguma coisa. Então, o que a revista fala para a gente aqui, né? Eu preferi colocar aqui exatamente para mim não falar algo, vamos dizer assim, que esteja fora do nosso contexto. Então, eu coloquei aqui, vai ser um pouco chatinho a gente fazer essa leitura, mas a gente vai comentar para a gente não deixar nada vago. Então, a revista diz assim: o problema é que sinceramente, crer sinceramente em alguma coisa não torna ninguém verdadeiro. Você pode ser verdadeiro, mas está sinceramente errado. Isso pode ser ilustrado no exemplo de pessoas que tomam um avião e depois cai. Estas podem ser sinceras em sua confiança de que estarão seguras, mas sua sinceridade não altera o que vai realmente acontecer. Então, a pessoa pode achar que está tudo tranquilo, né? Mas essas pessoas, essa sinceridade delas não, vamos dizer assim, não trouxe uma confiança verdadeira. E nossas crenças, por mais profundas que sejam, não têm efeito sobre a realidade. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Pensar que o limite de velocidade é de 120 quilômetros, quando é de 100, não evitará que você seja multado por excesso de velocidade. E apesar de se, e apegar-se fortemente a determinadas crenças sobre Deus não as torna verdadeiras. A sinceridade não altera os fatos ou o resultado para as pessoas em situações como suicídio em massa, do culto de Jim Jones, na Guiana, no início da década de 1980. Mais recentemente, na seita Movimento de Restauração dos Dez Mandamentos, em Uganda. O que conta não é a sinceridade de nossa fé, mas o objetivo de nossa fé. Temos que perguntar: aquilo em que creio é realmente digno de receber fé? Então faça, né, sua tarefa de casa e descubra se é ou não precisamos seguir o conselho dado, né, em Tessalonicenses 5:21, examinar tudo e retende, né, o bem. Então, pessoal, então não adianta eu ter, né, uma genuína sinceridade, né, em algo que na verdade não é verdadeiro. Então não quer dizer que a gente tenha uma vida sincera, é a vida
uma vida, vamos dizer assim, digna, uma vida ética, nós precisamos entender que nós precisamos estar firmados em algo concreto, né? Algo verdadeiro, não viver uma vida de apenas, vamos dizer assim, transparência, mas a gente não está firmado em algo, né, que vai dar certo, como foi dado o exemplo aí do avião. Você pode entrar no avião, o avião vai cair, mas você estava com confiança que o avião, né, e é o avião, né? O avião é o transporte mais seguro que tem do mundo, né? Apesar de que a taxa de gravidade dos acidentes são maiores, mas você pode entrar com toda a confiança, né? Está sinceramente achando que está certo, mas você está errado, aquele dia o avião vai cair. Então, essa genuína sinceridade aí, né, não faz tanta diferença assim, não. Você tem que estar apegado às coisas mais verdadeiras, não à sua própria, o seu próprio pensamento. A terceira pergunta é sobre os cristãos não têm uma mentalidade muito estreita ao pensar que estão certos e que todos os demais estão errados? Então, e essa pode ser um questionamento. Olha, você está falando que a sua religião aí que é a certa, mas o hindu, né, o islã, né, vamos pôr aí também, no caso aí, dentro do cristianismo, que nós também temos várias divisões, né, protestante, católico, dentro dos protestantes nós temos as divisões, dentro dos católicos nós também temos divisões, né, poucas, mas temos, e dentro por exemplo, dos protestantes nós temos neopentecostais, pentecostais, né, batistas, então nós temos várias denominações aí. O que faz você estar certo? Apesar de que aqui ainda está voltado mais para a questão de religião, não de denominação. Só estou comentando que existe muitas denominações. Então, qual que seria aqui? Não é uma mentalidade estreita se você examinar e descobrir que o cristianismo prova que é digno de confiança de uma maneira que as outras religiões e filosofias não provam. A sabedoria, com frequência, nos leva a seguir determinado curso de ação ao invés de muitos outros. Por exemplo, quando o médico da família nos prescreve um medicamento, não seria mentalidade estreita aceitar o conselho dele, mesmo que saibamos que existem curandeiros psíquicos e pajés que insistiriam em um tratamento diferente. A questão é que tem credenciais para que confiemos. Então, eu posso muito bem ir no farmacêutico. Eu vou falar com essa verdade, eu acho que tem farmacêutico hoje aí que é mais competente que médico. Mas vamos levar para um lado de um curandeiro, um raizeiro. Você vai confiar mais no médico ou no raizeiro? Então aí já entra a questão das credenciais. Lembre-se de que o argumento não é realmente nosso. O próprio Jesus disse ousadamente em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando alguém critica o nosso ponto de vista por ser exclusivista, está naquele momento fazendo exatamente aquilo que nos condena, excluindo a nossa crença. A questão importante é se temos ou não bons motivos para aceitar a nossa posição acima de todas as outras. A questão importante é se temos ou não bons motivos para aceitar a nossa posição acima de todas as outras opções. Evite confundir integridade e tolerância. São sentimentos muito diferentes. Temos de nos apegar fortemente àquilo em que cremos e comunicá-lo claramente, mas também devemos respeitar o direito dos outros de discordarem de nossos pontos de vista. Então, pessoal, nós temos uma credencial, né, que é Cristo, é o único caminho. E então, peraí que a analista está mexendo no negócio aqui. Então,
nós não estamos indo em qualquer curandeiro, nós estamos indo no médico dos médicos, porque Jesus, ele tem, né, a credencial de, de levar para a gente a verdade da vida, até porque Jesus não é apenas uma invenção das nossas mentes, né? Jesus, ele realmente esteve na Terra, e nós vamos falar aqui para frente, né, que Jesus, ele esteve e ele foi visto. Então as pessoas podem questionar você, mas você está com a credencial em alguém que eu não conheço, não, mas a história fala dele. Né? Então vamos partir para as próximas perguntas. Pessoal, se vocês não estiverem entendendo, né, talvez a minha leitura, vocês podem mandar aí ou no chat. Lembrando que o pessoal que entrou por último aí, tá, pessoal? Deixa aí o seu nome no chat, seus 2 primeiros nomes, para a lista de presença, tá bom, pessoal? Coloca aí para a gente poder fazer a lista de presença no final. Aceitando aí a dica da Patrícia na última aula. Essa Patrícia está aí, né, Patrícia? Graça e paz. Ajuda a gente aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos para a quarta objeção. Que credenciais o cristianismo tem para suas reivindicações? Existem boas evidências para apoiar suas reivindicações? E aí? Será que nós temos credenciais, né? Que credenciais que o cristianismo tem? Porque na terceira pergunta questionou, né, sobre a diferença do curandeiro para o médico. O médico tem credencial. Nós temos credenciais também. Mas cadê, né, essas evidências para apoiar, né, essas nossas credenciais? Vamos lá. Existem profecias detalhadas escritas sobre Jesus centenas de anos antes de seu nascimento. Então a Bíblia, ela tem informação de Jesus muito antes de Jesus vir, né, à Terra. E isso em vários profetas de lugares diferentes, né, e em épocas diferentes. Nenhuma pessoa comum poderia cumpri-las, mas ele concretizou cada uma delas. Exemplos incluem Isaías 55, que quase 800 anos antes dos eventos profetizou que o Messias seria rejeitado, que levaria sobre si as nossas dores, pagaria por nossos pecados, que seria ali ferido, né, pelas nossas transgressões. Isso foi centenas de anos antes da crucificação ser inventada como método de execução de criminosos. Pessoal, Isaías, quando ele falou de Jesus, ele falou que a gente ia pagar, né, ele ia levar as nossas dores, ele ia ser rejeitado, não existia, né, vamos dizer, essa sentença da cruz, né, como foi na época de Cristo. Então, tem, né, evidência maior do que essa? Não tem, né? Não tem evidência maior. Outras passagens-chave incluem o Salmo 22, que prediz detalhes da crucificação de Jesus, inclusive que suas mãos e seus pés seriam furados, né? E Miqueias 5:2, né, que anunciou que ele nasceria em Belém. Pessoal, aí que eu estou falando, se a gente lê a Bíblia, a gente tem que passar isso para as pessoas. Se ela lê a Bíblia com pensamento imparcial, ela vai perceber que são muitas coincidências, não são coincidências. Ou a pessoa pode pensar que seriam coincidências. Nossa, mas que coincidência! Todas as pessoas falaram em épocas diferentes. A Bíblia foi escrita desde a época de Moisés, vamos falar 3.500 anos atrás, quando ele começou a escrever. Todos os profetas vieram escrevendo, levando para a mesma pessoa. Então, tem evidência maior que essa? Os milagres de Jesus foram operados abertamente, à plena luz do dia, e foram observados por seus correligionários, bem como seus oponentes. Tão fortes foram as evidências que esses nunca, né, o desafiaram, duvidando se ele os havia realizado. Apenas questionaram a propriedade como fizera. Por exemplo, quando ele curou a mão mirrada de um homem, o criticaram por ter feito no sábado. Essa acusação provou que Jesus realizou o milagre de fato, o que evidenciava ser quem proclamava Filho de Deus. Então, olha, pessoal,
as pessoas questionaram por que ele fez né, o milagre. Não porque ele inventou. Se eles questionaram por que ele fez o milagre, é porque ele fez o milagre. Então aí é mais uma evidência. E aí a gente acha muito mais evidências, tá, pessoal? Né, o próprio milagre, né, da ressurreição, que o seu corpo desapareceu de uma sepultura, né, que era cuidadosamente guardada. Então aí você para e pensa. Antigamente você pode ver aí, por exemplo, no episódio de que Paulo e Silas estavam presos e aquele terremoto, eles não saíram das cadeias, eles ficaram ali. O que, que o carcereiro já ia fazer? Ele ia tirar a sua vida, porque quando o carcereiro pede os seus presos ali, que estão sob a sua guarda, eles matavam o carcereiro. E aí, nesse caso aí de Cristo, você vê que aconteceu uma coisa totalmente diferente. Aconteceu, eles abafaram o caso, não encontraram o corpo, né? Porque realmente Cristo ressuscitou. Então, essa é mais uma evidência forte, de que nós temos credenciais de alguém que realmente realizou, né, vários milagres, né, e a sua ressurreição. Objeção 5. O que torna você tão confiante em que a Bíblia é verdade? Esta tem tantos autores, tantas traduções e foi escrita há tantos anos, deve conter enganos. É uma pergunta, né, que nós somos questionados também, pessoal. Então, qual que é a melhor resposta? Não a única, pessoal, mas talvez a melhor. A Bíblia é um documento historicamente confiável por sua coerência e precisão ao se referir às pessoas, lugares, acidentes geográficos e outros danos que jamais puderam ser negados, né, pela ciência. Então, a gente pode falar aqui do dilúvio. Por exemplo, a gente vê muitos fósseis, tá, pessoal? A gente fala muito em fósseis, mas como que um fóssil é formado? Alguém já viu aí um cachorro que morre na rua, por exemplo? Você viu uns cachorros na rua e ali ele vira um fóssil? Alguém já viu isso? O cachorro virou um fóssil. Ele morreu ali, ficou ali, aí ele se tornou um fóssil, né? Não, isso não acontece. Porque existe o predativismo, né? Existe os urubus, tá vindo ali, tá comendo aquela carniça. Existe vários eventos. Vamos falar de eventos humanos, não, da gente chegar e retirar, não. Mas a gente sabe que aquilo ali ele vai decompor ali, o tempo vai decompor aquele material, os micro-organismos, né? Vão fazer a degradação daquele corpo que está ali e vai sumir. Agora, como que as pessoas acham tantos fósseis hoje? Elas acham por quê? Porque houve o quê? Catástrofes. E que catástrofe poderia, né, exemplificar tantos fósseis aí? Somente um dilúvio, que vai gerar o quê? Barro, né? E vai encobrir, né, os corpos, igual direto vocês veem aí animais, né, que são descobertos, ou até em geleiras mesmo, que foram congelados instantaneamente. O que poderia congelar instantaneamente alguma coisa? Somente, né, um dilúvio, algo que a gente possa imaginar, né, um congelamento instantâneo. Estou falando aqui, pessoas estão pensando assim, mas de que dilúvio tem a ver com congelamento, né? Na verdade, vocês me perdoam, mas é porque existe uma teoria, pessoal, que é a teoria das hidroplacas, tá? E essa teoria, ela explica isso. Depois eu vou mostrar para vocês alguns vídeos, porque a nossa aula é muito curta para a gente poder entrar em detalhes, mas no dilúvio houve congelamento, é tanto que antes do dilúvio existia a Pangeia. Tá? Vocês aprenderam aí nas aulas de geografia, em várias outras aulas, que a gente, né, tinha a Pangeia e depois houve, né, a teoria da continental, né, que é das placas tectônicas, e houve a divisão aí dos continentes, e isso demorou para eles milhões, né, de anos. E a ciência, né, verdadeira, ela não consegue entender. Se você questionar alguns pontos dessas teorias, os cientistas não sabem responder, porque essa teoria das placas continentais não tem, vamos dizer assim, embasamento científico
para provar isso, que aconteceu isso aí, porque deveria acontecer várias outras coisas que não levasse os continentes a se separarem. Então, a teoria das hidroplacas, por Walter Brown, um americano, que ele lançou isso no final do século XX, ele fala justamente sobre essa teoria das hidroplacas, utilizando, no caso, o dilúvio. Só poderia os continentes ser separados através do dilúvio. E no dilúvio a gente sabe que teve água para tudo quanto é lado. Se você for ler lá em Gênesis, você vê lá que vinha águas de cima e águas das profundezas. Vocês já notaram isso na hora de ler, mas subiam águas das profundezas. Então, que águas é essa, né, gente? Água debaixo da terra. Então, quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a entender que realmente existe muita água, né, a quilômetros debaixo da terra. Então, por isso que eu estou falando aí de congelamento instantâneo, tá, pessoal? Então, a primeira réplica, a objeção acima exemplificada que podemos fazer, se não temos a argumentação clara e imediata, ou quando o momento e o local não nos parecem ser adequados, é certo recorrer a fontes confiáveis de informações, tal como um livro, ou um estudioso, ou se preferir, dizer que gostaríamos de estudar a questão e voltar a discuti-la posteriormente. As pessoas estão mais preocupadas com a boa resposta do que com a solução imediata. Eu comentei com vocês no início da aula. Numa segunda etapa das respostas, enfatize que uma das maneiras mais eficientes de ajudar alguém a reconhecer que a Bíblia seria realmente a palavra de Deus é desafiar a leitura da Escritura. Isso libertará as pessoas de estereotipos relativos ao seu conteúdo. Mostrar-lhe-á com seus ensinamentos são relevantes, abrirá o espaço para o Espírito Santo operar poderosamente a fim de convencê-la de suas necessidades e apontar-lhe a verdade. Geralmente é uma boa ideia sugerir o Novo Testamento como leitura inicial, o Evangelho de João em particular. Então, pessoal, nem todo mundo conhece muita coisa sobre apologética. Então, você vai ter que, às vezes, ter que pesquisar em algumas situações. O bom seria que a gente soubesse, né, pelo menos um pouco de defesa do Evangelho, para a gente poder trabalhar como líderes, porque é bom a gente ter as respostas sim, né? Mas não é regra, a gente pode pesquisar. No final da aula eu vou comentar com vocês aí algumas outras, algumas fontes. Então vamos lá, a pergunta 6, pessoal, sei que tá chato, né? Leitura, mas se eu não ler, vai ficar muito vago, às vezes, algumas coisas, e seria interessante a gente fazer, né, essa leitura. Mas se tiver algum questionamento, tá, pessoal, fique à vontade, abre o microfone aí e pode falar. Então, como você sabe que existe Deus, né? Deus existe? Essa é uma pergunta, principalmente de ateus, né? Então, primeiro é as pesquisas científicas que apontam para uma ordem do universo, e isso é exatamente adequado para a vida humana. Um dos muitos exemplos é que até mesmo a mais leve variação da inclinação do eixo da Terra resultaria no congelamento e combustão. O que é isso, pessoal? Gente, essa... Deixa eu pegar o... Aqui, ó. Ordem do universo. Tem mais aqui, variação, ok. Olha, hoje nós temos o baixo, 26 leis que regem a ordem, né, do universo. E essas 26 constantes, se ela tiver, vamos dizer assim, um pouquinho desajustado, aconteceria tudo isso aqui, ó, congelamento, combustão. Então, tipo assim, a gente está na suíte do universo. A Terra é a suíte do universo, porque nenhum outro planeta existe vida. E isso aí a gente está vendo, que a ciência tem procurado vida há muito tempo, até inteligências estão procurando, né, no ETs, né? Vamos falar, está procurando ET, procurando extraterrestre no universo. Só que eles estão preocupados em procurar inteligência fora da Terra. É verdade, né? O que eles deveriam fazer é procurar inteligência dentro da Terra, né? Porque um cientista ficar procurando isso, ele está perdendo tempo.
Então, isso aí já mostra que existe um Deus, existe um design inteligente, existe alguém que criou, um arquiteto. É impossível, né, ações não guiadas, né, como, por exemplo, um Big Bang e outras teorias, chegassem a trazer, né, toda essa complexidade da Terra. Isso é impossível. Então, nós vemos, por exemplo, a ordem do corpo humano. Né? Sabemos que uma engrenagem tão complexa quanto um relógio tem de ser fabricada por um artífice do ramo. Por exemplo, você pega o seu relógio. Esse relógio ele poderia ter sido criado espontânea, assim, com milhões de anos ele ia formar um relógio? Não, gente. Alguém criou. Aí, aonde a gente coloca esse relógio? Um braço. Nós falamos na aula aí das células, nós temos 75 trilhões de células organizadas e cada um com a sua função, né? As organelas, nós falamos de tudo isso. Teria como isso ter surgido do nada, pessoal? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Né? Então, toda a história, né, pessoal? A Bíblia relatando coisas assim, maravilhosas, por exemplo, Adão e Eva. Gosto muito de falar isso, que a Bíblia fala de um casal no princípio, um casal, e como é que eu falo? De clone, vamos falar clone, né? A Eva, um clone, vamos dizer assim. Aí fala da Eva que foi feita de uma costela. Isso há 3.500 anos atrás. Moisés, gente, ou Moisés era um, um adivinho dos brutos, ou ele era o maior cientista, né? Ou senão ele era amigo de Deus, para saber isso. Porque hoje, com a evolução da bioquímica e da genética, eles foram perceber que o que nos ossos da costela, principalmente, outros ossos parecidos, são onde estão o que? As células tronco, né, na medula óssea. E é ali que se consegue o quê? Fazer, né, um clone. Se a gente conseguir um dia evoluir, acredito que não, porque a ciência não vai conseguir nunca repetir, né, o que Deus fez na sua sabedoria imensa, mas eles já sabem que é possível fazer através, né, da célula tronco. E outra coisa maravilhosa que Moisés, né, coloca que primeiro Deus fez o homem e depois a mulher, porque a ciência também explica, né, pessoal, cromossomos X e Y. A mulher tem cromossomo, né, XX e o homem X e Y. Através da mulher não faria um homem, porque não tem o cromossomo, né, Y. E então era mais fácil o quê? Você duplicar o cromossomo X fazendo a mulher do que inversamente. Então isso aí a ciência já mostra que é impossível, né, ser de outra forma. E a Bíblia há 3.500 anos atrás já acertou isso aí. Ou Moisés era um cientista dos brutos, né? Ou ele era apenas, né, gente, amigo de Deus e andava com Deus. E a pergunta 7. Se um Deus amoroso e poderoso realmente existe, por que não faz alguma coisa com todo o mal que há no mundo? Isso é uma pergunta, eu acho que, né, top que o pessoal fala aí, né? Então, o que é a resposta para essa pergunta? Essa é uma pergunta difícil, com o qual ainda lutamos às vezes. Um detalhe que tem nos ajudado, entretanto, é saber que o mal não existe apenas no mundo, mas indiscriminadamente em cristãos e incrédulos. Se Deus decidisse erradicar todo o mal, teria de destruir os crentes também. Deus nos criou com a opção de amá-lo e segui-lo ou rejeitá-lo e nos afastar dele. Daí preferimos nos rebelar contra ele e seguir nossas próprias inclinações. Romanos explica que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E apresenta que o salário do pecado é a morte. Saber que todos nós fazemos parte do mal que as pessoas esperam que Deus resolva de alguma forma, nos dá a perspectiva importante. A Bíblia ensina que Deus um dia julgará todo o mal, mas hoje está pacientemente nos dando uma oportunidade de nos voltarmos para Ele e receber o perdão e a salvação que oferece. Deus garante que vai acabar com o mal, mas ainda não fez. Está aguardando porque se importa conosco e deseja que o maior número de pessoas se volte para Ele. A Bíblia ensina, né, que Ele é longânimo para convosco, não
querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas não devemos considerar sua paciência como certa. Não há como saber por quanto tempo seremos alvos de sua misericórdia e longanimidade. Então, pessoal, Deus fez o homem para relacionar com ele, mas foi as nossas decisões que nos levaram, né, ao caminho da morte, que é o pecado. E então, na verdade, não é que Deus é ruim. Nós temos o livre-arbítrio e nós escolhemos, né, por um caminho que o que existe mal, existe diferença, existe preconceito, existe guerra, existe fome, né, existe doença. Por exemplo, o coronavírus. O coronavírus, ele provavelmente ele não surgiu do nada, né? Alguém, né, iniciou todo este, vamos dizer assim, alguém deixou algo desarmônico. Se tivesse tudo na harmonia da natureza, a AIDS, por exemplo, estaria lá quietinha no lugar dela, né? Mas o que acontece? Sempre tem alguém inventando, né, e mexendo com coisa que ele não deveria mexer. Então, é o que acontece muitas vezes na ciência, alguns experimentos. Ontem mesmo estava eu e minha esposa vendo aqui um documentário, e aí falava lá a explosão lá da Chernobyl. Então, a cidade toda teve que ser evacuada, por quê? Porque o homem errou, né? O homem construiu uma bomba dentro de uma cidade, e aconteceu o quê? Na falha do homem, as pessoas foram impactadas. Então, essa seria uma das respostas. A pergunta número 8 é: o que você diz de inocentes que sofrem com as crianças, por exemplo? Porque é a mesma resposta, né, gente? Porque Deus não fez algo para ajudá-los? Eu acho que a gente acabou de falar é a mesma coisa, a gente não precisa de detalhar muito sobre isso, né? Então, principalmente essa questão aí, igual eu já falou, de a pessoa perder um ente querido. É interessante pessoal, a gente ter cuidado, tá? Porque às vezes as pessoas fazem essas perguntas porque elas perderam alguém da família. Perdeu um filho, perdeu, né, um parente recentemente. Então, a gente também tem que ser cuidadoso na hora de comentar sobre isso, para você não machucar essa pessoa, tá? E eu sempre gosto de falar que para Deus não existe morte, é para a gente que existe morte. A gente morre, né? Então eu morro, a minha família vai sentir falta de mim, mas Deus não. Deus está vendo eu sofrendo aqui na Terra. Aí acontece, quando eu morro, eu estou passando a porta e entrando na casa do Pai. Para Deus não é morte, para Deus é o início. Então, a gente tem que passar isso para essas pessoas. Não é que Deus não gosta da pessoa, e não, é porque Deus quis arrebatar essa pessoa de forma natural, né? Um arrebatamento não sobrenatural, um arrebatamento natural, que é a morte, tá, pessoal? Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, na hora de falar com essas pessoas. E para Deus não existe morte, para Deus existe o início. A gente acaba com o nosso momento aqui na Terra e parte para um momento, né, maravilhoso, que é o momento de viver com Deus. E o que acontecerá com aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Serão condenados ao inferno? E alguém pode falar isso para mim, gente? Estão com um paladinho aí? O que acontecerá com as pessoas, gente, que não ouviram falar de Jesus Cristo? Serão condenadas ao inferno? Alguém pode me responder? Hã? Se ninguém responder, eu vou ter que apelar para a Patrícia, que a Patrícia sabe tudo daí, tá, gente? Gente, eu acho que o povo acho que mutou eu falando aí, deve estar fazendo outras atividades. Deixa eu ver se tem alguém com a câmera aberta aqui. O que vocês estão fazendo aí, gente? Vocês estão no WhatsApp? Não é ninguém, nenhum pio, gente. Eu não tô não, André. Ó, você é o que, né? Aí, Me salva aí, gente. Salva aí, porque eu acho que o pessoal tá no WhatsApp. Não sei. Ô André, a Oi. internet aqui onde eu tava muito ruim. Fala de novo a pergunta. A pergunta é Falhou. o que acontecerá com aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Serão condenadas ao inferno?
Hum, polêmica isso aí. Eu sou bobo, não. Eu vou dando a Nossa. pergunta fácil para vocês. Tem que ser pergunta difícil. Mas eu acho que sim, assim, correndo o risco de estar muito errada, mas eu acho que sim, porque na Bíblia fala que a gente já nasceu condenado. Então, se a gente não. E a Bíblia é bem clara quando fala que quando a gente não aceita Jesus como Salvador, né, a gente continua condenado. Então, assim, eu vou arriscar falar que sim. Né? Mas a gente. Vamos para a resposta aqui, né? Vamos para a resposta aqui. Eu não gosto nem de tentar comentar, não, porque, ó, É alguns. difícil. É difícil, Alan, você não é boba, não. Alguns detalhes somente Deus conhece. Está lá em Deuteronômio 29. E em certos aspectos não revelou seu plano por completo. Embora a Bíblia não responda diretamente essa questão, alguns pontos são muito claros. Olha os pontos que tem aqui. Primeiro, Deus é justo, né, pessoal? Então, eu acredito, eu por mim, eu acredito que se a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, que eu acho que essa culpa vai cair sobre nós, né, que somos os multiplicadores, principalmente se for seu vizinho, tá, pessoal? Você é o vizinho que não conhece Jesus, é lógico que é impossível, nós vivemos no Brasil, mas é você o culpado. Mas vamos lá, B. Nenhuma resposta, ó, nenhuma pessoa será condenada por rejeitar Jesus sem nunca ter ouvido falar dele, mas será condenada por violar seu próprio padrão moral. Romanos 2 explica claramente: cada pessoa e cultura, de alguma forma, tem um padrão a seguir, e este é geralmente violado conscientemente. Então, o que acontece? Nós vivemos num mundo, gente, que se for analisar, tem certo e errado. Esse certo e errado por quê? Porque nós vivemos num mundo criado por Deus, e Deus fez o certo e errado, né? Se a gente tivesse evoluído de uma ameba aí, como a evolução diz, a gente não teria ideia do que seria certo e errado, não. A gente ia viver igual animal. é, Até os animais sabem o que é certo e errado, né, gente? Eu acho que é a gente que não sabe, né, o que é certo e errado. Isso, quando você estuda os animais, você percebe que eles são tão organizados e a gente que é avacalhado. A gente que eu acho que é os irracionais aí. Brincadeira, né, pessoal? Mas vamos lá. C. É, Peraí, que teve alguém que falou aqui. Eu perdi. A gente pode abrir o microfone e falar. A Patrícia que falou. Tem uma diferença. Quem não ouviu ou quem rejeita. Verdade, né, Patrícia? Isso mesmo. Principalmente no Brasil. No Brasil todo mundo ouviu, mas tem gente que rejeita. As escrituras dizem que cada pessoa tem informação suficiente sobre a existência de Deus através da criação e afirmam que aquele que responde à luz que lhe foi dada a respeito de Deus e o busca vai ganhar a oportunidade de ouvir a verdade acerca de Jesus. D. Não há nenhuma indicação na Bíblia de que alguém possa ser salvo sem que seja por meio de Jesus Cristo. Também tem isso, né, pessoal? A Bíblia deixa claro o julgamento que aguarda cada indivíduo que tem ouvido do Evangelho. Cada um vai prestar contas do que fez a respeito de Jesus Cristo. É um tema muito complicado, tá, pessoal? De ser. Você quer passear? Aí, gente, ó. Tá querendo passear? Dá um alô, pessoal, já que você chegou aqui, ó. Aí, dá um alô, pessoal. Oi! Você não tá vendo o pessoal, não? Tá aqui, ó. Então, gente, vamos para outra pergunta, que essa pergunta aí, né, é bem, é bem difícil, né? É uma pergunta que a gente, né, vai achar várias respostas. Mas é uma coisa, assim, Deus é justo, tá, gente? Não vai fazer injustiça com ninguém. E a 10ª pergunta e última, como milagres podem ser possíveis nesta era tecnológica, como alguém inteligente pode acreditar neles, né? E aí, quem vai responder? Vou deixar para vocês também. Como milagres podem ser possíveis nesta era tecnológica? Como alguém inteligente pode acreditar neles? Pode ter milagre hoje, gente?
né? E uma pessoa, por exemplo, que falaram que não tem mais jeito, agora é só esperar morrer mesmo, Deus pode fazer um milagre para essa pessoa voltar a ficar bem. Sim, isso mesmo, Diego. A gente, a gente, nem tudo tem cura, né, Diego? A Márcia falou que pode sim, né? Então, pode porque nem tudo tem cura, a gente está vendo aí, né? E então, voltando, né, a essa pergunta, eles, né, sempre questionam, né? Tem tanta gente inteligente hoje, como é que pode acreditar? Como é que gente inteligente pode acreditar em milagres, né? Infelizmente, a nossa sociedade científica, principalmente, ela é mais religiosa que a gente, tá, pessoal? Porque para eles tudo é ciência desde que não tenha alguém que cria as coisas do sobrenatural. E o engraçado é que a ciência ela trabalha com dados científicos. E quando a gente fala de dados científicos, a gente tem hoje equipamentos que medem as nossas leis físicas, né? Gravidade, termodinâmica, várias leis, né? Vários acontecimentos naturais. Mas nós não temos equipamentos que medem, né? Vamos dizer, forças sobrenaturais. Então, se a gente não tem como medir forças sobrenaturais, é impossível. Como é que fala? Não é certo que os cientistas falem, né, que não exista um Deus só porque, né, ele não consegue medir. E o engraçado é que isso acaba virando o quê? Uma religião. Porque as pessoas eles querem acreditar, né, em algo que, bom, por exemplo, hoje nós temos por exemplo, o Big Bang, né, que todo mundo fala que o início de tudo, né, a evolução do cosmos foi através do Big Bang. Só que o próprio Big Bang, ele é uma lei, ele precisa de leis físicas desconhecidas, porque hoje com as nossas leis que nós temos hoje físicas, é impossível que o Big Bang poderia ter acontecido. Então, como que o cientista pode acreditar que o Big Bang ele formou, né, todo o universo, né, todo o cosmos? Então, tipo assim, acaba sendo uma religião também, né, pessoal? Eles acreditam num sobrenatural na época do Big Bang. Então, eles, né, são religiosos, até mais do que a gente. Então, quando eles chamam aqui, igual a pergunta falando assim, como alguém inteligente pode acreditar neles? Eu falo ao contrário, como alguém inteligente não pode acreditar em milagres, como alguém inteligente não possa acreditar que tudo isso que a gente está, todo esse universo foi criado, né, com todas essas constantes aí do universo para que haja vida apenas, né, na Terra. E a questão aqui é, Deus existe ou não? Se Deus existe, então milagres são uma coisa lógica e não apresenta nenhuma contradição intelectual. Por definição, Deus é todo-poderoso e pode intervir no universo que criou. Como posso saber que Deus existe? Eu sei que Deus existe por causa dos argumentos filosóficos, mas porque se tornou da história humana e eu conheci pessoalmente. Existem somente 4 conclusões acerca de Jesus. Né? Existe somente 4 conclusões acerca de Jesus. Era um mentiroso, um lunático, uma lenda ou, né, a verdade. Precisamos também considerar o que significa provar ou não a existência de Deus, pois nunca poderemos comprová-la pelo método científico. O método científico, como meio de verificação, é limitado para os aspectos mensuráveis da realidade. Ninguém pode medir amor, ódio ou justiça. Se a pessoa começou dizendo que não crê em milagres, que evidências iriam convencê-la de que milagres acontecem? Nenhuma, né? Jesus também lidou com este problema. Né? O fato de, lá em Lucas 16, 28, o fato de Deus ter nos visitado é a base suficiente para crer. Se alguém recusa
a aceitar essa evidência, nenhuma evidência adicional poderá convencê-la. Isso a gente tem que entender também, gente, que você vai ter que perceber que tem gente que não está ali para querer conhecer Jesus, ela está ali para questionar a sua religião, questionar a sua crença. Então você tem que identificar essas pessoas e evitar o debate, porque elas não estão ali para conhecer Jesus, elas estão ali apenas para atrapalhar a reunião, um atribulado enviado pelo cão. Mas é isso aí, gente. Então, qual que é a nossa atitude diante das objeções, né? A gente tem que entender que as perguntas são legítimas. Todo mundo pergunta porque quer saber, né? Responda à objeção, mas volte para a mensagem do Evangelho. Você está falando sobre o Evangelho, aí a pessoa te dá uma objeção científica, qualquer coisa, você pode até responder, mas volte sempre para a mensagem do Evangelho. Responda sempre com gentileza. Demonstre respeito e mantenha, gente, sempre a humildade, porque nós não sabemos tudo. Então, cuidando a linha da fé, depois de plantar na vida de uma pessoa, faz parte o processo de ajudá-la a cruzar a linha da fé e entregar a sua vida a Cristo. Antes desse prazo, no entanto, é importante. Então, você conseguiu, né, converter uma pessoa, você conseguiu ganhar a pessoa para Jesus, então é o momento de você cuidar dela, né? Saber que cada pessoa tem uma maneira singular de fazer a decisão por Jesus, concordar em acompanhar o crescimento espiritual dessa pessoa, né? Desejar fazer discípulos e não convertidos, né? Discípulos geram discípulos. E, lógico, né, pessoal, orar por essa pessoa é o mais viável. Tem gente que é só com o Espírito Santo mesmo para convencer ela, tá? Porque não vai ser ciência, não vai ser Bíblia, nem o seu testemunho, tá, pessoal? É só oração. Então, em todas as situações, nós precisamos, né, orar por essas pessoas. Para finalizar, eu queria deixar aí essa frase: discipular não se resume a encontros semanais, é um processo de construção de relacionamento. Viver a vida cristã é tornar-se responsável por alguém que normalmente você ignoraria. Bom, pessoal, a nossa lição hoje fala sobre as objeções. É muito chato, eu gosto desse assunto, mas online fica mais chato ainda, né? Tem muita leitura e às vezes o explicar eu poderia perder, né, alguns detalhes e vocês não iriam entender. E como é uma área que eu gosto, se eu deixasse para me falar, gente, nós vamos ficar aqui até meio-dia. Vocês vão ficar bravos comigo. E eu queria, por último, deixar aqui para vocês também, deixa eu tirar o que está compartilhando e mostrar para vocês aqui um trabalho que eu já faço na área da apologética, que é uma playlist que eu tenho lá no canal. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Tá. Então aí está o meu canal no YouTube, pessoal. E eu tenho aqui uma playlist voltada para fé e ciência. Então aqui, olha, sendo cheio do Espírito, fé e ciência. Essa playlist, pessoal, nós só temos nós temos aqui só assuntos sobre apologética. Então, se você tem alguma pessoa aí que é ateu ou tem dúvidas, então aqui a gente fala sobre tudo, a evidência do Big Bang, evidência do dilúvio, né, como é que a Arca de Noé coube tantos animais, então muitas informações, né, jejum, fala sobre evidências da ciência, até terra plana a gente fala aqui, tá, gente? Contra a terra plana, é lógico, né? Então a gente fala aqui criação versus evolução, então tem muito assunto aqui, tem muitos vídeos aqui nessa área. E ontem também a gente lançou aí biologia para cristãos, se alguém quiser, né, tiver algum filho que estiver estudando nessa área, ou até vocês mesmos, nós vamos mandar várias aulas de biologia para o pessoal, né, que a biologia, pessoal, é a área que mais, vamos dizer assim, a área que mais fala de evolução, tá? Então, eu acho que a pessoa mais bombardeada na sala de aula é na biologia, que é evolução pura.
Então aí a gente vai tentar apresentar a biologia, mas também tem um momento que é o momento que eu chamo de pensando fora da caixa. A gente começar a pensar em outras possibilidades, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula finaliza aqui. Todo mundo escreveu aqui, né, no chat, o nome deles, né?